Não é novidade que as varejistas estão passando por períodos turbulentos. Só que algumas delas estão inclusive deixando de pagar os aluguéis dos imóveis que ocupam. Aqui falo desde lojas físicas em shopping e lojas de rua, como também galpões logísticos para operações de e-commerce. Inclusive, algumas dessas constam em portfólios de fundos imobiliários. Salve pessoal, Sammy Boy. É o caso de Americanas, além de Tok e Lojas Marisa. E isso pode afetar o retorno dos cotistas que investem em um dos 11 fundos imobiliários expostos a essas companhias. Quem investe nas ações delas acumula perdas severas. Só nesse ano, pelo menos até o momento em que a gente está gravando esse Cafeína, o prejuízo é de 49% no caso de Marisa e 89% para quem tem Americanas na carteira. No mesmo período, o Ibovespa, índice do qual as companhias não fazem parte, acumula uma queda de 5%, bem menor. Analistas apontam que o movimento não representa uma crise estrutural no setor, mas que investidores precisam ficar alerta, em especial na diversificação de FIIs que tem na carteira. Entre as varejistas, a Americanas é a empresa que mais afeta receitas de fundos imobiliários. 8 fundos têm contratos de locação com a empresa, como podem ver nesta tela. 4 deles são FIIs de logística, 2 de renda urbana, 1 de shopping e 1 de escritório. A Americanas já devolveu cerca de 20% dos galpões usados para e-commerce este ano. Isso segundo a SDS Properties, especializada em galpões em condomínios logísticos. A varejista segue em recuperação judicial, diferentemente de Tok e Lojas Marisa, que não entraram com pedido até então. E isso favorece os fundos imobiliários a entrarem com pedido de despejo ao menor sinal de risco no pagamento, segundo o Arthur Vieira de Moraes, do Clube FI. A Tok recebeu em fevereiro uma ordem de despejo em virtude de uma dívida do aluguel do principal centro de distribuição locado pelo 20 Logística FI, que é negociado pelo código VILG11, VILG11. A dívida se refere ao mês de janeiro, cujo vencimento foi justamente em fevereiro. A questão é que, apesar da empresa ter pago integralmente o aluguel seguinte, aí eu estou falando o de fevereiro, que venceu em março, o fundo informou ao mercado que o aluguel anterior a essa data seguia inadimplente. Mas a Tok conseguiu evitar o despejo do galpão logístico Extrema Business Park, que é detido pelo 20 Logística. Lembrando, mais uma vez, que a companhia, que não é listada em bolsa, vem passando por dificuldades financeiras e não é de hoje não. A empresa contratou até uma consultoria para renegociar as dívidas, cujos valores não foram divulgados. E quem estava nessa toada também era a Etna, que inclusive já fechou as portas em meados do ano passado. Já do lado do varejo de moda, a Marisa é outra empresa que não pagou o aluguel do imóvel locado junto ao fundo imobiliário Brasil Varejo. A dívida é referente ao mês de janeiro, com vencimento em fevereiro. Este fundo tem um portfólio formado por mais de 60 lojas e um contrato com a varejista, cuja receita abocanha mais de 81% da receita total da carteira. Logo, este FII, que é negociado pelo código BVAR11, BIVAR11, é o fundo mais exposto às lojas Marisa. No entanto, ele tem poucos cotistas, são 69, sendo estes formados em sua maioria por investidores institucionais. Segundo o gestor da TRX, Gabriel Barbosa, esse é o fundo imobiliário mais impactado pelas operações das lojas Marisa. Porém, para a indústria de FIIs como um todo, o impacto é pequeno, já que a exposição ao varejo é menor. No entanto, o fundo não divulga relatório gerencial, o que dificulta o acesso a mais informações. Em fato relevante divulgado em 17 de fevereiro, a administradora disse estar estudando medidas cabíveis para a cobrança do recurso e regularização do atraso do aluguel. A inadimplência representa um impacto negativo no resultado do fundo de aproximadamente R$ 5,95 por cota. Mas outro fundo imobiliário que está exposto à varejista é o Quineia Renda Imobiliária, que é negociado pelo ticker KNRI11. Ele é considerado o maior FII de tijolo da B3. Esse é um fundo de galpão logístico e o aluguel pago pela Marisa corresponde a 4% da receita total pelo imóvel alocado na região metropolitana de São Paulo. Ele é um fundo diversificado que tem vários imóveis, vários inquilinos, o que
acaba não impactando de forma relevante os seus mais de 246 mil cotistas. O KNR111 e o BVAR11 são os únicos fundos imobiliários expostos às lojas Marisa. Na carta do gestor do fundo da Quineia foi citado que foi feita uma negociação com as lojas Marisa para o pagamento de todo o valor em aberto, acompanhado das devidas correções previstas no contrato. O acordo não vai acarretar em qualquer tipo de prejuízo aos cotistas e ao patrimônio do fundo, segundo a carta da gestão. A carteira do KNRI11 é composta por 20 propriedades, sendo 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Embora com mais ativos, a receita dos escritórios equivale a 43,7% do total do fundo, enquanto os galpões contribuem com 52,7%. A maior parte dos ativos está em São Paulo e os contratos são reajustados majoritariamente pelo IPCA. Até aqui, os dividendos estão sendo distribuídos normalmente. O último anunciado se refere a um montante de 95 centavos por cota. Segundo o Arthur Vieira de Moraes, do Clube FI, pelo fato da Marisa não estar em recuperação judicial, os fundos expostos à varejista podem iniciar uma ação de despejo ou executar garantias quando houver fiança estipulada em contrato, o que é um caminho mais comum. Aliás, foi exatamente isso que o VISC11, o VISC11, fez quando a Tokstok atrasou o aluguel, e foi um mês apenas. Então, o entendimento é que se a empresa que está em dificuldades quer evitar uma falência, ela precisa continuar vendendo. Então, se manter nos imóveis que garantem bons pontos de venda e de logística é uma questão de sobrevivência. E segundo especialistas, basta ver como a Americanas segue pagando normalmente os seus aluguéis. Já na pior das hipóteses, o fundo precisaria despejar o inquilino inadimplente, o que pode demorar alguns meses. Não é do dia para a noite. Mas feito isso, terá seu bem livre e desocupado para buscar novos inquilinos. E quando os imóveis são bem localizados, aí sempre tem interessado, né? Então, o que os analistas de FIIs estão sinalizando? Que o investidor de fundos de tijolo precisa entender que compra o imóvel e não um contrato de locação nem um inquilino. Dessa forma, todo o imóvel pode ficar vazio de tempos em tempos e, obviamente, se tivermos bons imóveis, eles não terão dificuldades de encontrarem novos inquilinos. Diversificar acaba sendo o melhor remédio contra estes eventos ruins, como vem acontecendo em algumas varejistas. Agora fazendo um remember aqui, o caso sobre as lojas Marisa. Desde 2017 que a empresa vem passando por um processo de reestruturação, o que fez cair o número de funcionários e tem afastado executivos e conselheiros durante esse processo. Consultorias foram contratadas para reorganizar as operações e também aportes milionários de capital foram feitos. Só que há anos a varejista vem passando por um problema estrutural na tentativa de ampliar o seu público-alvo. Parou de focar em roupa íntima feminina para ser uma solução de moda para toda a família. Porém, acabou encolhendo diante das lojas de departamento concorrentes. A empresa é apontada por ter de fazer constantes liquidações, o que impacta suas receitas. Já seus concorrentes seguem apostando no uso de dados para assim tornarem as coleções mais bem-sucedidas, de forma que não precisam entrar nessas liquidações constantes para vender. Agora, claro que analisando o varejo como um todo, o setor segue pressionado, não é de hoje, numa luta contra os juros altos e a inflação que aperta o poder de compra dos consumidores. As empresas mais capitalizadas do setor conseguem sobreviver melhor à tormenta, o que não é o caso das lojas Marisa. Para vocês terem uma ideia, o prejuízo líquido da companhia em 2021 foi de 93 milhões de reais. Em 2022, 391 milhões de prejuízo. Em fevereiro deste ano, a varejista começou a renegociar dívidas de cerca de 600 milhões e reestruturar operações. Foi também nesse período que a nova equipe financeira, junto com as auditorias contratadas, encontraram erros nos balanços de anos anteriores. Então, não sei se é moda agora encontrar erros em balanço, mas fato é que o setor tem aprontado, e decepcionado muitos investidores. Mas em resumo, se você já investe no FII da Quineia, não é motivo para maiores temores essa inadimplência do aluguel das lojas Marisa. O FII é diversificado e é pequena a parcela da receita afetada. Já no caso do Brasil Varejo, aí sim a coisa pega.
mas como a gente viu, não é o investidor de varejo mais exposto. E aí, você já investe em algum desses dois fundos? Conta pra gente. Escreve aí nos comentários. E agora partiu pro Giro de Notícias. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe estima que a economia das duas regiões crescerá 1,2% este ano. A projeção acontece em meio a um cenário externo complexo, marcado pelo baixo crescimento da atividade econômica e do comércio mundial. Para o Brasil, a comissão prevê um aumento do Produto Interno Bruto de 0,8% em 2023. O dono da Tesla, Elon Musk, disse que a fabricante de veículos elétricos vai priorizar o crescimento das vendas antes do lucro em uma economia fraca. A empresa registrou sua margem bruta trimestral mais baixa em 2 anos. A Tesla vem cortando preços agressivamente em mercados como Estados Unidos e China para estimular a demanda e afastar a concorrência crescente. O Mercado Livre vai contratar 13 mil pessoas neste ano para expandir seu negócio de logística. Com isso, a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina vai elevar seu quadro total de funcionários para 53 mil. A contratação será focada em centros que processam e enviam pacotes no Brasil e no México. É isso, Sammy Boy, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.